Olá, amigos do Papo Raiz, você que está na companhia aqui na audiência da Rádio NASP FM, você que tem ouvido o nosso programa já há muito tempo, nós agradecemos a sua companhia, lembrando que nós estamos também na internet. Então você pode ouvir a gente em 91,3, nós transmitimos a partir de Arthur Nogueira, aqui nos estúdios da Rádio NASP FM, em Engenheiro Coelho, no campus da Universidade Adventista de São Paulo, olha só, hein? E junto com os jovens universitários aqui, nós estamos fazendo esse programa, que é o Papo Raiz. Eu tenho a minha equipe aqui de estagiários. Lúcio, dá um olá para os nossos ouvintes. Olá, tudo bem? Tudo Lúcio. certo aí, ó. Sabe E um detalhe muito importante também, eles podem até acompanhar a gente visual no canal do Mais. É isso aí. É Mais Humor? Mais Humor, canal Mais Humor. Canal Mais Humor. E também na nossa página no Facebook, a página do Papo Raiz, você pode acompanhar a gente por lá. O Lúcio, inclusive, aliás, seu nome não é Lúcio, né, Lúcio? Carlos, né? Carlos. Lúcio é meu apelido, né? Eu nunca vi isso. Só no Cabo Verde a pessoa tem um apelido. No livro Daniel a gente vê que Daniel tem o nome dele também tem um outro nome. Não, mas não é apelido, é outro nome. É outro Você nome. tá tentando contextualizar um negócio que não é contextualizado. E tenho aqui meu estagiário número B, ou letra A, o estagiário letra A aqui, que é o... As profecias estão fazendo ele delirar. Então as muitas letras me fazem delirar. Que é o meu amigo Mais Moura, que tem o canal no YouTube e tem ajudado também a gente aqui no nosso Papo Raiz. A semana passada a gente estudou a estrutura do livro de Daniel, a importância de estudar o livro de Daniel, e hoje nós vamos estudar, digamos assim, um preâmbulo, se é que eu posso dizer assim, um prefácio ao livro de Daniel. Se o ouvinte abrir o capítulo 1 de Daniel, ele já vai ver uma informação interessante, que o rei Nabucodonosor, ele vem, detona com Jerusalém, leva cativos para Judá. Então assim, o livro de Daniel já começa com uma desgraça. Parece negativo, né? Já começa falando assim, tá bom, Daniel tal, foram presos, foram levados para a Babilônia e eles ficaram sob o poder de Babilônia. Mas a gente hoje precisa entender o Daniel. Eu quero entender por quê. Isso, exatamente, porque o capítulo de Daniel não dá contexto nenhum. Ele só mostra assim, Nabucodonosor veio, destruiu, pegou os utensílios da casa de Deus, né? Levou para o templo do seu Deus lá na Babilônia, levou um monte de jovens, aí começa a contar a história de Daniel. O que às vezes a gente não se percebe, meus amigos, é que muita coisa aconteceu antes de chegar nesse ponto. É interessante que no último programa o Daniel falou a respeito da importância de analisarmos a Bíblia como ela sendo o seu próprio intérprete. Exatamente. Como vocês falaram, o livro Daniel não apresenta detalhes, mas a Bíblia apresenta detalhes. Exato. Se formos para Crônicas, por exemplo, Sim. Reis, quando você vai, por exemplo, para Esdras, Neemias, Jeremias, principalmente os profetas clássicos, Sim. nós vamos entender o motivo de eles terem ido para o exílio. Perfeito. Quando você vai para Deuteronômio, você percebe que quando o povo quebrasse algumas leis, eles infligissem algumas exigências de Deus, eles seriam então levados a cativeiro, que era a última então pena para quem quebrasse a lei de Deus. Então, você está dizendo que o cativeiro narrado em Daniel capítulo 1, ele é a consequência máxima, assim, o castigo maior, o castigo final, derradeiro, da quebra da aliança celebrada lá em Deuteronômio 28. Exatamente. 29. O povo quebrava a aliança, Deus mandava reis para oprimirem ali, mas não levava embora. Certo. Aí se o povo não se arrependesse, as penas, a punição ia se intensificando, cada vez mais intensa. E o cúmulo máximo de tudo era tirar o povo da terra e mandar para outra terra. Certo. Porque a terra tinha sido dada por Deus. Então, a partir do momento que eles são infiéis a Deus, Deus tira a terra deles. Entendi. E manda para outro lugar. E qual que é o contexto, então? Assim, o que está acontecendo? Essa invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, ela acontece provavelmente no ano 605, 604 da era antiga, né, antes de Cristo. O que acontece antes disso, nos dias anteriores a isso? Qual era a condição dos reis de Judá, né, e do povo de Judá, para justificar essa fala de vocês aí, no caso mais específico, que mais não trouxe essa questão da aliança? O que estava acontecendo ali? Por que Deus trouxe essa desgraça? Em termos práticos. Quando a gente vai aos livros dos profetas Jeremias e Isaías, a gente entende um pouquinho melhor essa situação. Quando você vê os reis de Israel, os reis de Judá, eles viveram um momento de glória. Certo. Na época de Davi, por exemplo, o reino de Israel foi muito próspero. Na época de Salomão, demais, muito próspero. Expandiu o território, né? Exatamente, cresce muito e fica muito rico. Mas depois que o Salomão morre, o filho dele assume, aí já começa a acontecer divisões, os problemas. Na época mesmo do Salomão já existiam alguns problemas. O próprio Salomão, né? O homem que foi mais sábio se tornou em certo momento da vida dele mais tolo, né? E cada vez que os reis iam assumindo, eles se tornavam cada vez piores. Aí vinham os profetas e traziam advertência. Isaías, por exemplo, advertiu muito os reinos, até que em 722
por infidelidade a Deus, o reino do norte foi destruído pelo rei da Síria. Então, só para explicar aqui, depois que Salomão morreu, o filho dele, Robão, não teve Sim. pulso, ou pensou que tinha pulso demais, né? Ele quis forçar a mão contra o povo e acabou dividindo o povo em 2 reinos. Exatamente. O que, a partir desse momento, quando aparece Israel, refere-se ao reino do norte. Reino do norte, as Eram 10 tribos Sim. que estavam ao norte de Jerusalém, Uhum. certo? E a principal delas ali era Efraim, né? E depois, na parte sul, pegando Jerusalém indo ao sul, você tem a Judá e Benjamim, não é isso? Sim. E a tribo de Manassés também, que formam o reino do sul. E aí a gente vai chamar de Judá. Então o que você está dizendo, você já citou aqui pra gente, que 722 tem uma destruição de um desses reinos aí, que era o reino O reino do norte. Israel é destruído em 722 pelos assírios. pelos assírios. Entendi. Inclusive acho que era o rei Senaqueribe, né? Senaqueribe. Ele Generação. tenta até destruir Judá também, mas ele se dá mal, que morre muita gente. O Legal. Senaqueribe, então, ele destrói o reino do norte. Tá, E tem a profecia que Judá vai ser destruído também. certo. É interessante que a Síria tenta destruir, mas não consegue, porque a Síria ela vai enfraquecendo. E nesse momento em que a Síria enfraquece, uma nova potência se levanta, que é a Babilônia, sob Sim. o comando de Nabopolassar, que é o pai de Nabucodonosor. E só para lembrar, ainda voltando em 722, Sim. você citou uma coisa muito interessante. Não sei se o Lúcio lembra. O que aconteceu em Judá, a atitude de um rei judeu chamado Ezequias, que, assim, tudo levava a crer que Judá ia ser destruída, junto com o reino do norte. Porque o Senaqueribe ele veio do norte, ele veio arrebentando com as tribos do norte, acabou com todo mundo, destruiu a capital, evaporou, praticamente acabou. Você tem dificuldade de encontrar descendentes dessas 10 tribos. Tamanho foi estrago que Senaqueribe fez no norte. Era um exército muito poderoso. Só que quando ele chega em Judá, ele não luta, mas perde a batalha. O que aconteceu, Lúcio, em Judá? Bom, o rei Ezequias, a Sim. gente viu que ele foi um rei muito... Quando você vai ler o livro de reis, você vai ver O rei Ezequias era o rei de Judá. É, rei de Tá. Judá. A gente vai ver que tinha reis bons e reis que Sim. faziam mal aos olhos do Senhor, né? E Ezequias é um rei que fez bom aos Fez olhos bem de ao Deus. Senhor. E um detalhe muito importante é que Ezequias ele teve uma enfermidade. Sim. Ele teve uma enfermidade tão grave que ele ia morrer. Uhum. Depois ele ora a Deus, Deus manda o profeta Isaías, e Isaías fala para ele pegar a praça de figo, curar, Sim. e Deus deu mais 15 anos na vida dele. E durante esses 15 anos, os caldeus, quando a gente vai ver a história mais profunda no livro dos profetas, eles falam que eles sempre interessavam com alguma coisa que era diferente. Sim. Por exemplo, Curiosos, né? quando o sol retardou 10 graus, eles ficavam preocupados. O que aconteceu? Eles estudavam muito Eles os estudavam astros, muito os que astros. inclusive os astros eram os deuses deles, né? Então, Exatamente. assim, eles olhavam muito para o céu com uma devoção religiosa mesmo, né? Exatamente. E aí a sombra recuar 10 graus, eles falavam, isso Isso- nunca aconteceu. E eles já tinham percebido que era por causa do povo de Israel, Só que o povo só, de Deus. só para citar o ouvinte, para você continuar, você citou caldeus. Quem são caldeus? Caldeus são mesmo que Babilônia. Ah, legal. Então, Babilônicos. você vê que a gente está, só para contextualizar o ouvinte, 722, Senaqueribe ele chega em Jerusalém para destruir Jerusalém como ele fez lá em Israel. Uhum. Só que ele não consegue porque o rei Ezequias era um bom rei e buscou a Deus. Sim. Depois que ele buscou a Deus, ele teve a questão da doença enfermidade. dele e tudo, e aí os caldeus ficaram interessados. Também Porque Deus deu um isso. sinal, nos astros de recuo do tempo, literalmente, e eles vão lá se interessar, descobrem que era uma promessa que Deus tinha feito para Ezequias e vão inquirir de Ezequias. Ezequias, o que aconteceu? Como é que você foi Exatamente. curado? Exatamente. Então, Continua. muitas coisas tinham despertado os babilônicos interesse sobre o povo de Deus, né? Que era o povo, nesse caso, Sim. que estava atualmente Judá. Desde o mar abrindo, esses Isso. detalhes aí. E quando foram lá para ver o milagre, a mão de Deus, né? Um detalhe muito importante foram também os babilônicos, os caldeus, que viram a estrela que era no nascimento de Jesus, os Isso. magos, né? Não Ah. foi o povo judeu, né? É verdade. Então eles foram lá para ver o detalhe que aconteceu, para ver que Deus é esse. O que Ezequias fez, Daniel? Mostrou. Ezequias mostrou o quê? Olha o governo, olha os tesouros, olha as coisas que eu tenho juntado Mostrou o aqui. tesouro da casa de Deus, né, Mostrou para o ele. tesouro. Aí começou e Deus anuncia um juízo lá determinado. Ele fala assim, olha,
através do profeta Isaías, você viu todos esses ouros que você mostrou aí, vai ser tudo tomado de ti, pelo mesmo povo. Né? Então aí já temos um anúncio para entender o que o Daniel capítulo 1 está falando, certo. quando fala que os despojos também foram levados, né, para a casa do Deus babilônico. Então tem um contexto aqui da visita dos babilônios. Agora o mais um pode continuar. Então assim, vamos recapitular aqui para o ouvinte ficar bem atento. Os assírios destroem o povo do norte, o reino do norte, Israel, mas não conseguem por causa da infidelidade do povo. Não conseguem destruir Judá por causa da fidelidade de Ezequias. Só que Ezequias dá uma mancadinha. Que ao invés de exaltar a glória de Deus, ele ficou vaidoso, começou a mostrar o ouro, o templo e tudo mais. E isso vai atiçar, segundo a profecia, os babilônios a partir de 605. Mas aí o Mais estava contando, dando esse parâmetro histórico para a gente aqui. Continua, Mais. O Ezequias, ele foi um bom rei no momento em que Deus, que eles estão passando por dificuldade, Deus livra ele da mão do Senaqueribe. Dos assírios, exatamente. Ele foi humilde para correr para Deus. Mas no momento que ele consegue, então, conquistar a batalha, ele puxa a glória para si. Exato. Os babilônios vêm, ele mostra, os babilônios nesse momento não apresentavam perigo nenhum para eles. Era uma nação pequena, era uma nação, né? que estava ascendendo no poder ainda. Quem era forte era a Síria. Aí, então, em 626, a Babilônia começa a despontar no cenário. Sim. Babilônia consegue derrotar a Síria na sua primeira vez, 626 é a primeira surra que a Síria toma. 612, então, a capital da Síria, Nínive, é destruída pelo Império Babilônico e a Babilônia se fortalecendo cada vez mais. Nesse momento, o rei do Egito ele entra na briga também porque ele não quer de jeito nenhum que Babilônia tome o poder. Sim. Mas não tem jeito, apanha os assírios, apanha os babilônios, apanha os egípcios. E então, em 605... Inclusive os judeus que tentam ajudar. Porque aí o rei, nesse contexto aí da guerra entre os babilônios e os egípcios, Sim. o rei Josias, ele se alia com os egípcios. Sim. Embora o profeta Jeremias já estivesse dizendo, não confieis no Egito. E aí, inclusive, o rei Josias morre numa batalha nesse imbróglio todo, né? Sim. E aí a gente está então agora em 609 e a gente está se aproximando então Sim. dos dias finais ali do reino de Judá. Está acontecendo então esses detalhes. O rei Josias ele se vincula aos egípcios para destruir a Babilônia, só que não tem jeito. A Babilônia vem descendo ali do norte para a região de Israel. Ela destrói tudo. 605 ela chega em Israel. O Josias ele era neto do Ezequias e, humanamente falando, era muito mais fácil o povo de Israel, o povo de Judá, se aliarem ao Egito do que se aliarem à Babilônia, como o profeta estava dizendo. Principalmente por causa da distância. Sim, era muito perto. O Egito para Judá era muito perto. Então, até se os egípcios fossem invadir Judá, até os babilônios vir lá do norte para a Judá ia demorar muito. Então, humanamente falando, era mais interessante ter E aí tem, inclusive é interessante porque nesse vai e vem de troca de lado, o Josias ele é morto pelo próprio faraó Neco, né? Isso. Porque aí fica aquela coisa, fica aquela indecisão, vou para cá ou vou para lá? E aí toma a decisão de se opor aos egípcios, faraó Neco vem, acaba com... Porque na verdade, só para lembrar aos ouvintes, o que acontece ali, havia uma aproximação entre os judeus e babilônios, mas quando os egípcios, entre os judeus e egípcios, mas quando os egípcios tentam passar por Judá para enfrentar os babilônios, o Josias fala, não vai passar. E aí começa a derrocada dele, ele toma a surra dos egípcios. E aí os reis que cedem ele, Joaquim, eles são homens... Josias era um bom rei, ele cometeu alguns erros, mas ele era um bom rei. Mas os reis que, depois da morte de Josias, homens completamente perdidos, de fracos de caráter, não davam atenção para o profeta. Jeremias várias vezes dizendo, não se alia ao Egito, apesar do que o Egito havia feito, deixa os babilônios, eles vão ganhar dos egípcios, os babilônios vão vir aqui, eles vão detonar tudo, mas se rendam. E aí, o que aconteceu? Eles não ouviram e qual foi o desfecho? Eles não ouviram a mensagem do profeta Jeremias de se entregar, de fazer aliança com Babilônia e tentaram resistir à Babilônia. Mas não teve jeito. Tem um livro muito interessante que narra esse evento chamado Portal dos Deuses. Certo. E mencionando o último rei de Judá, ele chega a falar, tem um capítulo, o Zedequias, ele tem um capítulo que ele fala bem assim, um burro dá seu último zurro. Nossa. Então, é bem forte, né? É bem forte o capítulo dele.
ele falando das atitudes erradas que ele teve. Então, em 605, o rei chega nessa região, ele faz o cerco a Jerusalém, o rei não se entrega, não faz aliança, ele tenta resistir, mas não tem jeito. Em 605, eles invadem e levam muita gente, então, para a terra de Babilônia. Inclusive, o rei leva algumas populações e tal. E só que a invasão não fica nessa vez apenas. Eles voltam novamente, em 597, né, 598, 97 eles saem. E a última vez, então, é 586, quando eles destroem toda a região. Os muros da cidade, o templo, destroem tudo. os palácios. Então, aí, legal. nesse caso de 3 ataques aí que levam pessoas para Babilônia, em qual desses aí que Daniel provavelmente foi? No primeiro. No primeiro, Porque né? aqui tá o texto de Daniel 1 começa em 605. Então, assim, foi importante, a gente tomou um bom tempo para dar esse preâmbulo histórico, porque Daniel está no vácuo. o rei Nabucodonosor veio. Veio por quê? Exatamente. Por tudo isso que a gente falou. Pela insensatez de Ezequias, embora fosse um bom rei, pela teimosia de Josias, pela teimosia assim, extrema de Joaquim, Zedequias. Se não me engano, Joaquim e Zedequias são 2 nomes para o mesmo rei, se não me falha a memória. Mas os últimos reis de Judá, extremamente teimosos. O profeta está falando, se renda. Abacuque já anunciava em 609, o mal está vindo do norte. Se preparem. Jeremias várias vezes falou assim, não vai adiantar tudo que vocês fizerem. E Jeremias fala abertamente, Deus entregou todas as nações da terra nas mãos de Nabucodonosor. Não adianta se aliar a ninguém. Jeremias é tão enfático que ele chega a escrever um livro, um rolo, mostrando tudo que Deus tinha dito para ele. O que o rei faz? Ele pega o rolo e taca fogo. Joga no fogo. Joga no fogo. Tem Então, a rebeldia. Eles querem de toda maneira fazer compromisso com o Egito. Como Jeremias não quer aceitar, eles vão para o Egito e levam Jeremias junto. Arrastam Jeremias. E aí é nesse contexto, então, que a gente chega em Daniel 1. Exatamente. Olha que coisa, hein? Aí eu quero perguntar um negócio para vocês. Eu gostei de ter trazido a baila o livro Guerra dos Deuses, né? Portal dos Deuses. Portal dos Deuses. Porque olha só que interessante. Pensa, e vamos trazer para os nossos dias aqui. Você é servo de Deus. O Lúcio é um bom menino, servo de Deus. O Mais é um bom menino aqui. Tá, são estagiários ainda, mas são bons meninos. Começa a dar coisa errada na sua vida. E aí o seu amigo lá que é ateu, ele está voando. Profissionalmente, ele está ganhando bem, tem bom emprego e tal. Como que fica a expressão da fidelidade, a sua fidelidade a Deus e a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, quando o próprio Filho de Deus, o povo de Deus, está passando por dificuldades? Porque é esse o cenário imaginado por todas as pessoas envolvidas nessa guerra que a gente está estudando aqui em Daniel 1. Quando Nabucodonosor vem em nome da Babilônia, em nome do Deus da Babilônia, e invade o templo de Jerusalém, do Deus dos judeus, e leva os utensílios sagrados, sabe o que Nabucodonosor está dizendo? O meu Deus é mais forte e mais poderoso do que o seu. Eu humilhei o seu Deus dentro do templo do seu Deus. Esse é o símbolo do que está acontecendo aí. E aí eu pergunto, trazendo para o nosso dia, quando você que é fiel a Deus, Daniel, os companheiros dele são levados cativos, mas eram homens fiéis. Jeremias é arrastado para o Egito contra a sua vontade, era um homem fiel. Milhares de fiéis morreram nessa invasão. Não morreu só gente ruim, só gente desobediente. É muita gente desobediente. Como que a gente explica para as pessoas? O que está acontecendo? Parece que o Deus, o mal, está vencendo o nosso Deus. E aí? Parece que o mal está vencendo o nosso Deus. E um detalhe muito importante que a gente nunca deve esquecer no livro de Daniel é que por que veio esse mal? Né? Sim. Em Lamentações, mesmo quando Jeremias escreve, lá em capítulo 3, fala: queixe-se cada um dos vossos próprios pecados. Olha só. O pecado do povo era excessivamente grande. Tanto Sim. é que Ezequiel capítulo 8 foi visto todas as abominações que o povo estava cometendo. Então Deus, ele estava com o povo sim. Tanto é que ele permitiu o exílio. Então o próprio exílio que aconteceu era a mão de Deus. Então para o justo, como diz Romanos 8:28, para uma pessoa que serve a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Sabe? É verdade. Às vezes as pessoas podem estar passando por um momento, estar passando por uma situação complicada, difícil, mas se você teme a Deus e se você está andando nos caminhos dele, acredita, o que está acontecendo é para o seu próprio bem. Talvez para o desenvolvimento de uma virtude que você ainda não desenvolveu, que você vai precisar mais futuramente. Tipo a gente estava falando agora com a Agostina aqui, né? Que ela vai ter que me aturar por mais um ano. Talvez seja para ela desenvolver a paciência dela. A paciência dela, é o dom do Espírito, né? É isso aí. Então, quando a gente vê todas essas maldições acontecendo com o povo de Deus, o justo sofre sim.
Tanto é que o Asaf fez um salmo sobre isso, né? É verdade, Salmo Então, 73. Né? Salmo 73, onde ele vai mostrar a prosperidade dos ímpios e a maledicência, ou maledicência não, o sofrimento que o justo passa. Perfeito. Até que ele entra no santuário para ele entender as coisas. Né? Agora, olha só, legal. Aí você trouxe um ponto que eu acho que ajuda a gente a entender. Porque se coloca no lugar de Daniel, a questão é a seguinte: ele é levado cativo, e lá na Babilônia são colocados diante deles, o capítulo 1 mostra isso, alimentos de origem duvidosa, alimentos imundos, e alimentos que certamente, independente de serem limpos ou imundos, foram sacrificados e dedicados aos deuses babilônicos. Tem vinho, bebida alcoólica, uma série de situações. E aí Daniel chega pro chefe dos cozinheiros lá e fala assim, ó, cara, valeu, mas eu não vou comer esse negócio aí não. Mas é a comida do rei. Nabucodonosor, na cabeça dele, ele estava sendo muito generoso. Porque ele estava oferecendo a porção dele. A mesma comida que era feita por ele, ele estava dando para aqueles 10 mil cativos. E o ousadinho do Daniel e dos amiguinhos dele, em nome da fé a um Deus que no imaginário popular foi derrotado, pressiona ou não a nossa fé quando essas coisas acontecem? Com certeza pressiona. E como é que a gente lida com isso, Maison? Com essas pressões contra a nossa fé? Eu creio que essa pressão à fé, ela surge a partir de uma leitura superficial da Escritura. Sim. E da história como um todo. Certo. Porque o judeu que ele conhecia a Escritura, ele saberia que Deus não foi derrotado coisa nenhuma. Tudo o que estava acontecendo, a desgraça ali em Jerusalém, era uma prova de que Deus era soberano. Porque estava se cumprindo o que ele tinha dito que ia acontecer. Inclusive, Daniel capítulo 1, quando começa, fala assim, Deus entregou nas mãos. Né? Daniel já reconhece isso. Uma expressão direto, que mostra que Deus está no controle. Mas será, assim, legal, só antes do Maison continuar, e aí o Maison pode até ajudar nisso que o Lúcio falou. Só que veja, Daniel não escreveu o capítulo 1 no dia que Nabucodonosor chegou. Ele escreveu muitos anos depois. Muitos anos depois. Olhando para trás, Daniel olhava e falava assim, foi Deus que entregou. Mas será que no dia que Daniel estava sendo levado cativo, ele tinha essa sensação? Ai, que bom, finalmente Deus entregou. Você percebe o que quer dizer? Expressou a nossa fé, né? Sabe quando é que a gente entende que ele tinha esse pensamento? Porque no capítulo 9 fala que ele conhecia a literatura de Jeremias. É verdade. Então, por conhecer a literatura de Jeremias e, como consequência, conhecer também as partes primeiras que foram escritas da Bíblia, ele sabia muito bem que Deus estava no controle da história. Por isso que ele não se escandaliza. E é muito interessante quando você comentou a respeito de Nabucodonosor, ele invadindo o templo, naquela audácia dele, colocando como se o Deus dele fosse maior. Na verdade, ele não apenas considerava o seu Deus como sendo maior. Na cabeça dele, ele era maior. Ele era quase que o próprio Deus. Ele era Deus na cabeça dele. É verdade. Então ele leva o povo para lá. Você falou dos alimentos. Tipo assim, tem gente que pensa que é Deus, mas Nabucodonosor tinha certeza. Exatamente. Ele é Deus, não tem para onde ir. E esse é justamente o motivo de Daniel não aceitar a comida dele. Porque quando a gente vai para Gênesis, nós percebemos que Deus fez o homem e a mulher e Deus deu alimento. Então, a alimentação, ela está totalmente ligada à adoração. E tudo que está acontecendo aqui em certo sentido, submissão, né? Exatamente. Que é um desdobramento da adoração, óbvio, né? Sim. Só quem é submisso adora, mas assim, eu só recebo o que vem de Deus. Né? Exatamente. Eu recebo a alimentação de um ser superior e esse ser superior que me dá alimentação, agora você devoto a ele. Então, se eles aceitassem, era isso que eles estavam dizendo para Nabucodonosor. Ele é o meu Deus e eu aceito, então... E outro detalhe muito importante que eu queria enfatizar aqui, não era só questão de alimento também, né? A gente vê que eles foram feitos dentro de um lugar, eles estavam sendo bombardeados com muitas malícias. Primeiro, eles tinham que estudar a cultura dos caldeus. E qual era a cultura dos caldeus? Vários deuses. Era totalmente religiosa, Era totalmente religiosa. Influenciada totalmente pela religião. Como era a cultura dos hebreus também. Exatamente. Não era, nesse aspecto não era diferente. Né? Só que uma cultura pagã. Lógico. Uma cultura pagã onde Isso tinha barganha com Deus. Né? Tinha barganha com Deus. Tinha muitas coisas erradas e eles tinham que aprender isso. Um outro detalhe é que o nome deles foram mudados. É verdade. Né? Daniel foi mudado para Belshazzar, os amigos dele tudo ficaram E lembrando assim que os nomes de Daniel, que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eram nomes que remetiam a fidelidade deles ao Deus de Judá. Exatamente. E Nabucodonosor pensou assim, mano, esses caras com esse nome, Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. Seu nome é Daniel, né? Deus é meu juiz, não vai dar certo isso aí. Para fazer essa lavagem cerebral, eu vou mudar o nome deles. E aí ele colocou nomes que adoravam, que louvavam os deuses babilônicos.
Olha que interessante. Então, assim, tem uma questão de identidade. A identidade do povo de Deus está sendo atacada Exatamente. quando Nabucodonosor muda o nome dos meninos. Não somente o povo de Deus, mas eles estão sendo atacados individualmente. Imagina, nome mudado, aprenderam cultura e tendo um outro tipo de alimentação. E aí a gente vê a importância... É um ataque físico, um ataque mental e um ataque também espiritual. E nesse contexto que o Lúcio colocou mais, qual que é a importância do verso 8 do capítulo 1? O que eu acho importante no verso 8 é que Daniel, ele bate o pé. Bate o pé. A Bíblia Teimoso, né? Resiste teimoso. firmemente. Isso Né? Quando você vê, a Bíblia fala que ele resistiu firmemente. Mas o que me espanta é o fato de ele ter aceitado a cultura. Não Sim. andou, aceitou. Tal, Estudou a cultura, estudou, tal. Aceitou no sentido de estudar, né? Que ele não que ele concordasse com tudo. Não assimilou a cultura, Isso. mas compreendeu a cultura. Ele estudou, o nome foi trocado, ele não se manifesta, mas no momento da alimentação, Daniel bate o pé e decide firmemente não se contaminar. Justamente por aquele aspecto que a gente falou, o aspecto da adoração. E aí eu tem- aceito Nabucodonosor como sendo E aí Deus. a gente tem pouquinho tempo para falar disso, mas o chefe dos cozinheiros ficou muito preocupado com o pedido dos meninos, falou assim, a gente não quer comer essa comida, mas não tem outra coisa para comer, não, dá água e legumes. Olha só. Ele falou, mas vocês estão malucos, você vai comer água e legumes. É aquela coisa, o nordestino gosta de falar, precisa de sustância, né? Precisa de uma carne, um mocotó e tal. E eles falaram, não, água e legumes está bom. Porque aí remete àquela alimentação original do Éden. E quais foram os benefícios, Lúcio? Eu sei que é um assunto que o Lúcio gosta, ele até brilhou o olho dele falar desse assunto aqui. Qual foram os benefícios, para já encerrar a história de hoje, que a gente está com pouco tempo, quais foram os benefícios dessa decisão? Só rapidinho, eles comeram durante 10 dias o alimento mais natural possível e de cara o chefe dos eunucos ali percebeu, eles estão melhores. E aí depois de um ano o rei veio experimentar todos os meninos. E aí, quais foram os benefícios desses 3, 4 ousadinhos aí que não comeram a Então, a comida gente tem dele? benefício momentâneo, que Sim. em 10 dias já viram a diferença, que a Sim. aparência deles era diferente dos demais. tá E temos também benefício a longo prazo, né? Sim, Onde mostra que eles foram achados quantas vezes mais sábios? 10 vezes. 10 vezes mais 10 sábios que os vezes outros. mais sábios. Então o número 10 repete lá, 10 dias e 10 vezes também. É Eles verdade. foram achados 10 vezes mais sábios de que todos eles. É claro que É Deus que esse, deu o 10 aí dá uma ideia de totalidade, assim, Totalidade. uma vitória indiscutível. Uma Como diria o perfeição Marco física, Antônio Villa, mental, acachapante, né? É. Uma vitória acachapante, né? Então, eles foram bombardeados nessas 3 áreas, física, mental e espiritual. Sim. E nessas 3 áreas que eles foram bombardeados, se tornaram mais sábios. Olha, fisicamente se tornaram em boa aparência. Mentalmente foram achados mais sábios. Espiritualmente a gente vai ver por relatório que Daniel se tornou cada vez mais próximo de Deus. E aí aqueles meninos que chegaram com esse testemunho, né? De sabedoria, de inteligência, de respeito à cultura dos caldeus, embora não assimilasse a cultura. Essa que é uma coisa muito importante, Daniel. É que assim, ó, Daniel, ele teve que aprender. Ele até acertava, 10 tudo, tirava mas 10 na prova, ele não mas acreditava nisso. não necessariamente Não concordava acreditava nisso, com né? o conteúdo E tem da até prova. pessoas falando, não, eu vou me colocar... eu posso ver qualquer coisa que eu quero, o que importa é que eu não vou acreditar. Sim, só que o Daniel tem um detalhe muito diferente. Daniel foi forçado a aprender. Ele não se Você colocou não- naquela condição Não se voluntariamente, né? E aí eles terminam como? Quer dizer, eles chegam cativos no capítulo 1, e onde eles terminam no capítulo 1? Para onde que o rei leva E eles? mais, aí, onde eles terminam aí? Termina no Palácio do Rei. Que vai isso, na é presença louco. do rei. Olha só. Então quem que está no comando? Deus. Deus, na soberania dele, ele trouxe a punição, mas recompensou a fidelidade daqueles que no meio daquele caos continuaram fiéis a Deus. E aí o convite que a gente faz para os nossos ouvintes hoje é, o mundo está um caos, está de cabeça para baixo, e Deus vai punir esse mundo assim como ele puniu Judá, mas você não precisa ser punido junto. Exato. Porque Deus é fiel. Se você manter a sua fidelidade, a fidelidade de Deus vai ser positiva para você. Agora, se você se mantém infiel, Deus vai continuar fiel. Só que a fidelidade dele vai ser para cumprir os estatutos e juízos que ele usou como ameaça, vamos dizer assim, entre aspas, né, para aqueles que não seguem o bom caminho. Então, o convite, o apelo que o Papo Raiz faz para os ouvintes hoje é: não interessa o que está acontecendo ao seu redor, mantenha a sua fidelidade a Deus, porque ele vai ser fiel a você e vai cumprir as promessas que ele tem feito na palavra dele, para bem ou para mal, porque Deus, a palavra dele não volta vazia, né? É isso aí, pessoal? É isso aí. Amigos, obrigado por estarem conosco em mais um programa e até a semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais.